Renato rasga elogios ao Flamengo. O Flamengo é muito grande, irmão. O Flamengo hoje é o maior clube do futebol. Entre os maiores clubes do mundo é o Flamengo. Vai fazer 7 anos que os caras estão nadando de braçada. Isso aqui é fenômeno, meu irmão. Isso aqui é clube grande. E o Diário Marca falou da possibilidade de Cristiano Ronaldo no futebol brasileiro. O Diário Marca trouxe há 2 dias que Cristiano Ronaldo recebeu a proposta de um time brasileiro que vai jogar a Copa do Mundo de Clubes. Caso aconteça, será algo extraordinário. Tomara que venha, hein? Cristiano! Castigo. Sempre ele! Aprendeu, Solskjaer! Não pode tirar o robôzão! Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo na tarde desta terça-feira. Bora lá, nação, analisar nesse momento a imprensa esportiva falando do Flamengo. Vai ter uma partida importante no final de semana entre Flamengo e Palmeiras. Palmeiras e Flamengo, no caso no Allianz Parque. Antes disso, o Flamengo enfrenta o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. Mas vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. O Neto rasgou elogios ao Flamengo, analisando equipe por equipe os últimos títulos, né, das equipes. Tem também aqui os comentaristas do programa da TNT Sports falando sobre essa partida entre Palmeiras e Flamengo. E o João Guilherme. João Guilherme deu o papo aí dele falando sobre a possibilidade de Cristiano Ronaldo vestir a camisa do Flamengo, ou do Palmeiras, ou do Botafogo, de alguma equipe que vai disputar o Super Mundial de Clubes. O jornal Marca da Espanha cravou que Cristiano Ronaldo está em negociações finais com algum clube brasileiro. Será que pode ser o Flamengo? Vamos juntos aqui analisar. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não está inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações. Coloca nos comentários de qual cidade você acompanha nossos vídeos, tá bom? Créditos canal, os donos da bola, João Guilherme, TNT, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. A verdade é assim, mesmo o Corinthians estando aqui, ó, que são 2 brasileiros e 4 paulistas, nos últimos 15 anos... 10 anos, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. O Atlético, 9 títulos. 1 brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Supercopa e 6 mineiras. É outra vergonha em termos daquilo que deixou de dívida. Aqui não, truta. Aqui são 10 títulos, ó. Uma Libertadores, uma Recopa, uma Copa do Brasil e 7 gaúchos. Perdeu o último agora, pro Internacional. Aqui, esquece. Dá isso aqui, ó. Isso aqui pra cá é outro campeonato. Daqui, ó, onde eu tô. Daqui pra cá é outro campeonato. São outros dirigentes. É outro tipo de visão. É outra mentalidade. É outra administração. É outra visão de como o futebol tem que ser exercido por pessoas. O Flamengo é muito grande, irmão. O Flamengo hoje é o maior clube do futebol. Entre os maiores clubes do mundo é o Flamengo. Não tem pra ninguém. Vai fazer 7 anos que os caras estão nadando de braçada. Nadando de braçada e fazendo um monte de caca. Um monte de treinador que é mandado embora, pagando treinadores e pagando um monte de gente. 2 Libertadores. Uma Recopa Sul-Americana, que é uma azeitoninha no pastel. 2 brasileiros. 2 Copas do Brasil, 3 Supercopas e 6 Cariocas. Isso aqui é fenômeno, meu irmão. O flamenguista tem que abaixar a cabeça quando o time vai mal em determinados jogos. Você tem mais humildade. Porque o que 16 times... Isso aqui é clube grande. Isso aqui é administração de quem não rouba, de quem não é ladrão, de quem não é vagabundo, de quem pensa no torcedor e de quem administra bem o dinheiro. Esse aqui, pra mim, é o concurso. Pra mim também é melhor. Os títulos são melhores. Muito melhores. Brasileiro. Isso aqui é muito melhor. Se você colocar ali, é diferença do Palmeiras para com o... É o concurso. E vou falar, no mundo só tem um time que eu acredito que seja maior que o Palmeiras hoje, que é o Real Madrid. Mesmo não tendo ganho a Liga dos Campeões. Ninguém mais. Manchester City é de dono. PSG é de dono. Liverpool é time pequeno. Time pequeno, irmão. Você fala do Liverpool aí, é time pequeno. Barcelona ganhou agora a Liga, mas tá quebrado faz um tempão. E tem um time que eu não sei se vai aguentar. O Palmeiras hoje é o segundo melhor time do mundo. Em termos de título, administração, de estádio, de presidenta,
de tudo que está acontecendo. É só ver aqui. Só ver aqui. Veloso, eu pedi para fazer essa matéria, eu, o Cascão, o Léo, a Kitty Cat e também o Ricardinho, para mostrar a incompetência de todos aqueles que dirigiram o Corinthians, o Santos, que é vergonhoso, o São Paulo, que é vergonhoso. Porque é inacreditável vocês todos não pagar pau pro Palmeiras. Eu torço pro Palmeiras? Óbvio que não. Eu quero que o Palmeiras caia para a 5ª divisão. Eu quero que vá pro raio que o parta. Eu quero, mas não dá para você não entender uma administração honesta, não pagar pau para a torcida. Quando todo mundo queria mandar embora o Abel, inclusive a imprensa, lembra o manifesto que fizeram? Pela falta de educação, por ser um narcisista do caramba. E é um narcisista do caramba, mal educado, não tem educação. Mas ele é o melhor que tem de todos os tempos aqui no Brasil. Ele só perde pro Filipão. Mais pra ninguém. Aí você pega um time como esse, tem 14 títulos, 2 Libertadores. O que o Corinthians, com mais 2 Libertadores, estaria? O São Paulo, que faz 20 anos. O Santos, que parou na era Neymar. Aí você tem uma Recopa, isso aí é dançar com a irmã. 4 brasileiros, irmão. 4 brasileiros, irmão. 2 Copas do Brasil. Só aqui são 6 títulos. Aqui, ó, 8 títulos que todo mundo quer. Os caras têm. Veloso, o que você pode falar do Palmeiras, você primeiro? Esses números aí são impressionantes nos últimos 10 anos, né? Principalmente porque quando a gente vê que os outros times como o Grêmio, o Atlético e o próprio Flamengo, o Flamengo à frente do Palmeiras, é que tem muito título regional. E a gente sabe que o regional aqui de São Paulo é o mais difícil. E aí você vê o Grêmio com 7, o Atlético com 6, mas os títulos importantes... O que me surpreendeu foi o Grêmio. Mas são 7 títulos gaúchos, é muito pouco. O Inter estava morto. É muito pouco. E o Inter estava morto. Não, então, pra parece... mim, assim, ó, isso aqui pra mim é duro. Olha o Corinthians. O Corinthians, 6 anos, ganhou um Paulista. É muito pouco. Desculpa, Veloso. Então, mas você tem razão na sua análise. Mas os títulos importantes... Mas é título, certo? É título. Mas não é título igual isso aqui, ó. Mas mesmo o Paulista tem um peso diferente desses outros campeonatos regionais. Porque é mais disputado, tem outros adversários. O Flamengo não tem adversário lá no Rio também. Agora, se falar de 2 Libertadores, 4 brasileiros... Só que tem uma coisa, no Rio, Botafogo foi campeão da Libertadores. Só um ano tudo também. bem, Veloso. Um ano. O Fluminense também foi. Nos últimos 5 anos, os 2 times... Nesses últimos 10 anos, se for dar o Vasco de 98. Um ano do Olha Botafogo. O que vocês estão fazendo pro Vasco. Olha que o Vasco é um dos maiores times do mundo. Olha o que vocês fazem com o Vasco. Então, e esses títulos aí tem peso, né? Você ter ganhar 2 Libertadores, 4 brasileiros, 2 Copas do Brasil. Esses 8 títulos aqui, 4 brasileiros, 2 Copas do Brasil. Isso aqui é monstruoso, irmão. 10 anos isso é monstruoso. É uma coisa impressionante, né? E somado a isso, é o que a gente tá vendo esse ano ainda. Quer dizer, o Palmeiras não perdeu o fôlego, pelo contrário, né? Se reformulou, se reforçou ainda mais. O Abel tem um dos melhores elencos que ele trabalhou desde que ele chegou no Palmeiras. Ele está completando 5 anos agora. Então o Palmeiras é a melhor campanha da Libertadores, é o líder do Brasileiro. Então, além desses 10 anos, a gente sabe que vem mais por aí. E você tem uma coisa, a gente não tá o Santos e o São Paulo aqui porque ganharam só 3 títulos. Em 10 anos. 2 vergonhas. É vergonhoso isso. Um time que está devendo 1 bilhão. Outro time que vai dar 21 milhões pro Neymar por mês. Vai quebrar. Já está quebrado. Vai quebrar de novo. A hora que o Neymar sair, vocês vão quebrar. Vocês já estão quebrados. Vocês vão ficar mais quebrados. 105 milhões. Que amor pelo Santos, hein? Da família Neymar, hein? Isso que o UOL colocou. Que eu não sei se isso é verdade. Eu acho que não é. Não é possível. Mas é verdade. Não é possível. Esses 2 títulos aqui é maravilhoso. Os 4 paulistas é legal. Mas é uma vergonha, Souza. Para mim, o segredo está aqui entre Flamengo e Palmeiras, que deveria ser copiado. O São Paulo, durante um tempo, foi espelho, né? Há muito tempo, Souza, que isso acabou. É, por isso que eu estou te falando. Mas fala o tempo. Eu falei há muito tempo. Há muito tempo quando? Mais de 10 anos. Mais de 20, Souza. Que parou no tempo, entendeu? Souza, a sua geração, a do Borges, a do Richarlison, que, por sinal, foi sempre maltratado porque ele é bissexual, porque ele já disse isso, né? Sempre foi, não tinha nem o pé dele lá na calçada da fama. Ele comenta bem. Souza.
parou no tempo, né, há muito tempo, e viu times que estavam numa situação muito pior e começou a tirar onda desses times. Esses times cresceram. Palmeiras e Flamengo hoje são os times exemplos que tem que ser seguido, e não existe segredo no futebol. O segredo é isso aí, ó. Você precisa fazer isso. Uma boa gestão, organizar bem o clube, e aí você ganha título. Porque aqui, ó, o que diferencia do Grêmio, Atlético e Corinthians é o legado deixado. Quanto custou 6 títulos? Quanto custou esse título, 9 títulos? Quanto custou esses 10 títulos? Você viu a situação hoje, a situação do Grêmio? Viu? Tá? Agora que eu somei, você viu quantos títulos o Flamengo e o Palmeiras têm? 30! 30! Tem 4 Libertadores, 6 brasileiros, 4 Copas do Brasil. Cara, o Flamengo hoje é um monstro. O Palmeiras é mais que monstro. E olha que é um gambá, hein? Que é odiado por todo mundo lá. Por assessor, por imprensa, por jogador, pela presidente. Quero que vocês se explodam. Quero que vocês tudo se explodam. Quero que vocês vão tudo pro inferno. E olha só, nação, nesse final de semana tem uma partida importantíssima pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo enfrenta o Botafogo da Paraíba no meio de semana, mas depois, no final de semana, enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque, uma partida importantíssima pelo Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o Palmeiras tem uma distância de 4 pontos do Flamengo. O Flamengo precisa diminuir essa distância para continuar brigando pelo Campeonato Brasileiro. Claro, tem muito chão pela frente, ainda falta muitas rodadas, mas não pode deixar o Palmeiras se distanciar. A imprensa esportiva falou sobre isso, sobre o elenco, os 2 elencos. Vamos juntos analisar nesse momento. O que me pegou ontem no jogo do Flamengo o Felipe tem falado nas coletivas que ele tá colocando os jogadores que estão melhor fisicamente pra não estourar todo mundo. E ontem o Flamengo ele vai pro jogo sem ninguém pra pensar. Era 4 atacantes. Isso aí foi 4 bizarro atacantes, mesmo. o De La Cruz, que é o cara que mais arma o time, e o Everton Araújo, que é um volante de mais pegada. Então, isso, pro tipo de jogo que o Botafogo propôs, que é de esperar, quebrou muito o Flamengo. Porque o time do Flamengo de ontem é um time, por exemplo, que no Allianz poderia se comportar melhor. Porque sabe que o Palmeiras vai sair um pouco mais pro jogo, você vai ter velocidade, você vai ter campo para acelerar. Ontem o Flamengo em vários momentos não tinha campo para acelerar e só tinha jogadores de características de aceleração. Jogadores de transição. Então, assim, a questão do Flamengo, a gente vê muito essa questão de precisa de um substituto para Arrascaeta. Eu tô achando que em algum momento o Felipe Luiz vai começar a optar entre Gerson ou Arrascaeta e não com os dois juntos. Porque quando ele vai sem nenhum dos dois, o time quebra muito a mecânica do time ofensivo. Quebra muito. Aí domingo vai ter que ter os dois para decisão contra o Verdão. Então, aí é uma outra questão, porque tem a decisão contra o Verdão e contra o Tati. Mas, Renato, pelo amor de Deus, Renato, contra o Tati, a gente coloca Mauro Beto no gol, Ibrahimovic, Vitor no ataque, não tem como, tá? Mas se ele Tati não tem um ponto. Você acha que ele tem que poupar contra o Tati, né? Eu acho que ele pode tirar vários jogadores desgastados, pode tirar. Eu também acho que é um confronto mais tranquilo. Mas ao fazer isso, ele coloca a cabeça dele num... Não tem como, não tem como. Você falava que não tinha como sentar o Córdoba, Ricardo. Qual que é a gestão A volta lá, eu achei que não ia perder também. Qual que é a gestão que o Flamengo tem que fazer? Porque é Copa do Brasil agora. Reserva, já tem a vantagem. Não, tudo bem, eu acho. Aí tem Palmeiras e Tati. A gente trata a Libertadores como, e tem que se tratar assim, como o grande torneio dos times Mas que ainda tem uma vantagem. Ó, o Botafogo já foi na parede. Já foi. Que é no meio de semana. O Palmeiras é força máxima. Palmeiras é força máxima. Isso. Com esse dedinho que eu gosto. E aí, se deu ruim no Brasileiro, aí pode dar até uma arriscadinha um pouco a mais. Com o Tátira, não precisa. O Tátira, se colocar o time que ganhou do Botafogo da Paraíba fora, vai ganhar. Eu sou massacrado quando eu falo que jogador tem condições de jogar 2 jogos seguidos. Tem mesmo. Eu sou massacrado aqui. Não, é porque você não conhece porcaria nenhuma, sei o quê, você não sabe... O Mauro Beto me fala toda vez. São 2 decisões em sequência. Uma eu nem considero tanta decisão, porque pra mim é um jogo fácil, que é o Tátira. Sim. Você não conseguir repetir o time... Aí, é claro, se acontecer alguma coisa, beleza. Mas, pô, tem que tentar colocar o time e os 2 jogos, pô. Mas aí você tá questionando ciência, mano. Então, se o cara fala que ele vai lá ter os dados e tá falando que não... Por exemplo, ele falou que ontem o Arrascaeta não pôde jogar porque eles fizeram tudo que tinha que fazer e ele não recuperou. Não, então, mas daí não era o caso, entre aspas, de decisão. Beleza, é um clássico, eu entendo que era um jogo importante, mas não era uma decisão. Aqui eu acho que pode, cara, de fato, tudo que vocês falaram, eu não gosto de, entre aspas, de zicar, tá? Só que eu entendo que hoje 7 pontos pro Palmeiras é uma vantagem muito grande. Não vai tirar. Muito grande. Que não é hoje, né? É difícil de ser tirado. Eu concordo com isso. Dá pra ser tirado? Óbvio que dá. Diminuída com certeza. Mas assim, já seria uma vantagem grande. Portanto, o Flamengo tem que encarar
enxergar esse jogo contra o Palmeiras como se fosse de fato uma decisão. Assim como o jogo do Deportivo Tátira. Não tem nenhum risco. Não dá pra dar risco. Esse negócio que você falou. Um cara expulso no começo do jogo já vira uma loucura. O Renato vai ficar louco, mas o Mauro, você conhece o Mauro Betti? Eu. Ele me ensinou o seguinte. Mas depois do Tátira, 3 dias depois, já o Fortaleza de novo. Então, assim, é muito fácil falar. O Tátira esses 2 jogos tem que jogar todo mundo. Mas tem que olhar pro resto do jogo que teve no... O Tátira dá pra colocar um alternativo tranquilo. Eu também acho. Mas você não concorda que ao fazer isso ele vai... Porque contra o Córdoba, pra muitas pessoas ele não ganhou o jogo porque ele rodou o time. Não foi. Aquele dia foi um acidente de percurso. Então, lá na Argentina pra ter perdido. O Mauro me ensinou. Você falou que negócio de jogar 2 vezes por semana. O Mauro Betti que me ensinou, o seu respeito. Como é que os caras no tênis jogam um dia assim, o outro também 3 horas? Como é que os caras no basquete jogam um dia assim, o outro também? Com viagem gigante. Com viagem, com tudo. E no futebol os caras não conseguem jogar. Outro, esse menino que foi campeão aí, o Alcaraz, em 10 dias, ele jogou 9 dias, com sono e folga. Só pra tá jogando. E olha que não tá nem na altitude, hein? Só pra reiterar só pra reiterar que é exatamente o contrário que eu falo, só porque vai que alguém pega. Vamos escutar o... Falando sobre os desfalques. Muito bom isso. Se ele jogar 3 sets, ele corre entre 3 a 5 km. No tênis? Exato. Futebol corre 10. Mais. 12. 13. E com algumas 12, intensidades... Mas peraí. Quanto você falou aí? Agora você vai dar uma. De 3 a 5. De 3 a... Vamos colocar uma média de 4? Tá. Em 10 dias ele vai correr quantos? 10 dias. 40, certo? Aham. Sendo que desses 11 dias, 10 vão ser seguidos. Ele vai ter um dia de folga. Tá. No futebol, 2 jogos por semana, ele vai correr quantos? Mas na semana não é 10 dias. Em 10 dias você joga 3 jogos. Não, tênis não. Tênis de um torneio você joga 7 dias seguidos. Tá. 7 dias seguidos. Sim, Por senhor. dia? Sim, senhor. Tá. Torneio de 250. isso mesmo. 7. Seguidão. 7. Seguidão. Quanto que dá? 7 vezes 4? Dá 30. 7 vezes 4? 28, né? Sim. O jogador vai correr 22. Tá. Obrigado, Vitor Lopes. Só uma coisa. Você não falou que são 11 quilômetros? 12. 24. O cara do tênis correu mais. Tá, só um detalhe. Quantos, Mas, cara, quantos são são Ele tá sozinho. São esportes Ele tá sozinho. Você que ele me ensinou. Quantas vezes ele faz um contato um com o outro? Tipo assim. É isso. Vamos escutar o Felipe Luiz falando E no sobre os desfalques. Quantas vezes ele basquete, fala? Roda, produção. Quantas vezes ele Ah, dá licença. Roda aí, roda. Jogando 2 vezes por semana não pode. Roda! Dá licença. Eu acho assim, sempre falei, ter muitos jogos, ter um calendário cheio é um privilégio, porque tem times que acabam um ano agora, acaba o estadual e não tem mais nada pra jogar. Então tá no Flamengo, você tem muitos jogos, tem um privilégio. Que pode ser melhor feito? Pode ser melhor feito, sem nenhuma dúvida. Tivemos menos de 72 horas para descansar, e óbvio que enquanto a perna tá fresca, dura, a saúde dos jogadores, o futebol tá ali. Agora, desse jeito, que o torcedor se acostume. Os melhores não vão estar no campo, nem aqui, nem os do Palmeiras, nem os do Botafogo, nem... É simples assim, né? Então, hoje realmente perdemos o Arrascaeta, não conseguiu vir pro jogo, não tá em condições de jogar. O Bruno Henrique foi no sacrifício, o Alexandro chegou no limite, os zagueiros a gente viu que estava no limite, e temos um elenco muito qualificado e também temos bastantes desfalques, que não servem como desculpa. Aí que ele foi bem no final, que eu já tava falando, não concordo com ele, mas no final não serve como desculpa. Acho sempre importante. O Flamengo hoje ele montou um time e considero por muitos, eu já levantei até o debate quem tem um elenco melhor, eu acho que o Palmeiras tem um elenco melhor em termos de equilíbrio. É isso mais equilibrado. A minha sugestão pra gente fazer, por exemplo, na sexta, já anotei. Vamos fazer o titular e o reserva de cada posição, fazer um cara a cara. Você disse Eu mais acho que equilibrado. Por Mais exemplo, equilibrado. Se você perde um cara aqui, você tem um cara talvez no mesmo nível. O Flamengo do tem Flamengo o não. Pulgar e o Everton Araújo, que é um primeiro volante, mas pode jogar o De La Cruz e tal. O Palmeiras tem Aníbal e Martins. Eu acho o Pulgar melhor que os dois do Palmeiras, mas os dois do Palmeiras estão muito acima do segundo. Não cai tanto. Porque quanto exatamente. Então, eu acho que por dessa análise de equilíbrio, eu acho que o Palmeiras de fato tem um elenco melhor que o do Flamengo. Só que ao mesmo tempo o Flamengo, dentro da sua diretoria, se planejou pra ter um elenco Só rapidinho, que é uma posição carente no futebol interplanetário, o Flamengo tem o Wesley, nível de seleção. Isso. Pra essa posição pode aparecer o Marcos Rocha, o Mike e o Giai agora. Que tá melhorando. Então o Palmeiras tá, digamos que se a gente fizer a média somatória, acho que o elenco médio do Palmeiras hoje, não vou dizer que é melhor, está melhor do que o do Flamengo. Mas equilibrado, mais homogêneo, tem muitos jogadores que jogam
Ou quase todo mundo no Palmeiras joga em 2, 3 posições, que é outra parada que eu vejo que quando o Palmeiras vai buscar um jogador no mercado, hoje é muito fácil. Palmeiras gastou pra caramba na janela, filho. 3 coisas que um jogador precisa para jogar no Palmeiras. Se eu sou hoje scout do Palmeiras, eu sei o tipo de jogador que serve ou não serve para essa comissão. O Flamengo também. Sim. São características completamente diferentes. Por exemplo, no Flamengo o cara tem que jogar bola. Tecnicamente o cara tem que ser refinado. Bolão. Não adianta você colocar um cara que é só esforçado no Flamengo, que os caras vão cair de pau nele. No Palmeiras, não. O Palmeiras acredita que pode pegar o esforçado e fazer dele melhor. Porque ele tem estrutura pra isso. Flamengo e Palmeiras fizeram não a pré-temporada perfeita, tá? Longe de ser perfeita. Mas os dois conseguiram, nos campeonatos estaduais, equilibrar bastante. Tanto que o Palmeiras ficou pendurado no Paulista. Pendurado. O Flamengo chegou aí para os Estados Unidos pelo regulamento para fazer jogo. Pelo regulamento, mas é o regulamento que tá aí. Tá bom. Então os dois conseguiram fazer uma pré-temporada melhor que os outros clubes. O Flamengo chegou aí para os Estados Unidos. Ele jogou aqui com o Sub-17. E o Sub-20 estava na Copa São Paulo. O Palmeiras, o Abel foi muito claro. Eu vou rodar o elenco no Paulista. Rodou quase e pagou caro por isso. Pelo regulamento. Sim. Pelo regulamento. E chegou à final, né? Então, se a pré-temporada não foi espetacular, como deveria ser, os dois conseguiram ter o refresco. Nação, e João Guilherme falou sobre a possibilidade do Cristiano Ronaldo participar de algum clube brasileiro no Super Mundial de Clubes, na Copa do Mundo de Clubes. Será que ele pode vestir, por exemplo, a camisa do Flamengo? Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense estarão na Copa do Mundo de Clubes. João Guilherme falou sobre isso. Vamos analisar nesse momento. Vocês já imaginaram esse cara jogando no futebol brasileiro? O impacto que isso pode ter? Pois bem, o Diário Marca trouxe há 2 dias, jornal lá da Espanha, que Cristiano Ronaldo, que está insatisfeito no Al Nassr, não conseguiu conquistar títulos por lá, e a renovação de contrato, ela pode não acontecer, recebeu a proposta de um time brasileiro que vai jogar a Copa do Mundo de Clubes no mês que vem, lá nos Estados Unidos. Então temos 4 opções: Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: independentemente de qual equipe, será a maior contratação da história do futebol da América do Sul. Todo mundo fala da contratação de Romário em 1995, no auge, campeão do mundo, foi escolhido o melhor jogador do mundo em 94 e veio para o Flamengo em 1995, no mês de janeiro. Teve a vinda de Ronaldinho Gaúcho para o Flamengo, teve a ida de Ronaldo Fenômeno para o Corinthians, recentemente Luiz Soares veio para o Grêmio, contratações realmente impactantes, mas esse cara é o atleta que tem o maior número de seguidores em redes sociais no mundo. O impacto de mídia de Cristiano Ronaldo é inigualável. Caso aconteça, será algo extraordinário. Tomara que venha, hein? Já pensou o CR7 no Brasil? Você concorda comigo? Se rolar, vai ser a maior contratação da história do futebol da América do Sul. Deixe a sua opinião. Nação, tá aí as últimas informações, então, referente ao Flamengo. Tá aí a informação do Cristiano Ronaldo. Será que pode acontecer? Será que pode rolar? Cara, todo mundo queria Cristiano Ronaldo. Já pensou Cristiano Ronaldo vestindo a camisa do Flamengo? Seria uma oportunidade gigantesca, né? Pra, assim, fazer um marketing violento aí pro Flamengo. Mas ninguém quer Cristiano Ronaldo somente pro Super Mundial de Clubes, né? Todo mundo quer jogador pra jogar e vestir a camisa do Flamengo. Mas vamos ver o que vai acontecer. Tá aí, nação, então, as informações do Mengão. Tivemos a informação aí do Jorginho, né? O jornalista Fabrício Romano confirmando que está fechado o negócio entre Flamengo e Jorginho. Jornalista muito requisitado, muito importante do mundo futebolístico. Cravando aí o Jorginho vestindo também a camisa do Flamengo aí. Preparação para o Super Mundial, para a Copa do Mundo de Clubes. Vamos ver. Mas falando agora da partida contra o Botafogo da Paraíba, provavelmente o técnico Felipe Luiz deve poupar alguns jogadores, pensando na próxima partida, que é pelo Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Aí sim, força máxima. Vamos ver o que o Felipe Luiz vai preparar. Tamo junto, nação. Deixe seu like, se inscreva no canal. Assim que a gente tiver mais informações do Mengão, vamos trazendo pra vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.